Hoje eu vou analisar o Veo 3, que é uma IA do Google, que ele tem um propósito ali de criar um pouco de produções visuais ultra realistas. Eu não sei se ele consegue gerar coisas muito extensas, porque, como eu falei um pouco, é porque você vai ver na internet, são diversos cortes pequenos de poucos segundos, mas eu não sei ainda se ele faz grandes produções, né, em larga escala. Mas é o suficiente para fazer diversos vídeos que estão confundindo a galera aí se realmente aquilo é IA ou é a realidade, algo produzido por pessoas reais. Então eu trouxe aqui alguns vídeos. Nesse vídeo aqui que eu vou estar deixando linkado, inclusive, desse canal, são mais de 100 vídeos gerados com o Veo 3, que é a IA do Google, e agora vamos dar uma conferida. Será que eu, que tenho experiência com desenvolvimento de software, que mexo com IA diariamente, será que qual vai ser a minha visão e minha interpretação do avanço da IA em relação à produção de vídeos? Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é muito famoso, né? Que é do Will Smith comendo esse macarronado. E esse vídeo, inclusive, viralizou e algumas pessoas começaram a refazer esse vídeo, né? As pessoas que assistiam meio que virou uma trend, né? Pessoas que mexem com IA começaram a refazer. E até chegar no próprio Smith, que ele pegou e gravou ele comendo um macarrão, mas ali não era IA. E muita gente achou que era IA, porque realmente, por exemplo, esse take aqui tá muito realista. É bem interessante a movimentação do macarrão. Claro que se você der meio que um zoom aqui nessa parte da boca dele, que tá entrando ali o macarrão, você vai ver que o macarrão ele parece, mas em algum momento ele some. Simplesmente some, ele não faz o movimento natural que o macarrão faria. Outra coisa que a IA às vezes deixa um pouco a desejar é em relação à movimentação das mãos. Sempre acontece algum bug relacionado às mãos, mas aqui aparentemente está bem perfeito, né? Vamos dar uma olhada de novo. Nossa, a movimentação está perfeita, cara, da mão. Uma coisa que eu percebo das IAs, pelo menos esse Veo 3, é que o cinema e até produções de vídeo feitos por videomakers, é que eles colocam alguns filtros, se não me engano é um filtro... Nossa, esqueci o nome agora, mas ele consegue pegar a imagem e dar um pouco assim daquele toque de fantasia. A gente vê muito isso em algumas cenas de filme que a pessoa tá sonhando e fica aquela coisa meio um pouco borrada, a textura fica bem soft assim, né? Principalmente a textura de pele e tudo mais, para dar aquela pegada um pouco mais cinemática, e às vezes quando é bem exagerado é para dar aquela sensação de que a pessoa está num sonho, numa visão e tudo mais. Então isso é uma coisa bem interessante, e nesse caso aqui específico eu percebo bastante isso. Eu acho que isso também é usado, é como se fosse um filtro, talvez, para disfarçar um pouco as possíveis imperfeições que a imagem poderia ter, mas ainda assim tá realmente incrível essa imagem que eu já tinha visto antes. E mais uma vez, uma coisa que me chama a atenção nessa imagem, desse take aqui desse cantor, é obviamente, o background está sensacional. Eu acho que quando esse tipo de vídeo passa na sua timeline, no Instagram, no TikTok, é difícil você prestar atenção ao ponto de perceber que aquilo é um IA. Então chegou nesse nível aí. E a IA sempre tinha muita dificuldade com as mãos. Eu gosto sempre de tentar analisar as mãos, que aí é o primeiro ponto para você tentar desvendar se é IA ou não, é achar imperfeição nas mãos. Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles das IAs de produção de vídeo hoje em dia, essa questão da movimentação das mãos. Vamos dar uma olhada de novo aqui, voltar um pouco, e agora vamos dar uma analisada. Ele passa a mão muito rápido, mas eu parando aqui eu já consigo, possivelmente, olha, o dedo dele não diminuiu de um segundo para o outro, e nem teve uma movimentação para cima, né? O dedo, numa situação como essa, que ele diminuiu o alongamento dele, a única explicação lógica é que ele subiu ali e tal, né? Fez assim, deu uma encurtada, mas nesse caso aqui dá para ver que ele realmente aí deu uma bugada aqui. A metade do dedo dele tá aqui e ele diminuiu bastante aqui. Então nessa movimentação ainda dá para pegar alguns pontos da IA. Aqui eu não vou nem dizer que é um problema da IA, porque pode ser também quando ele está mexendo as mãos,
às vezes o frame ele falha um pouco, né? Dá aquela sensação de blur, e aí dá aquela sensação fake de que tem algum bug ali, mas é só, às vezes, ele tá movimentando a mão tão rápido que a quantidade de FPS que o vídeo foi gravado, ele não consegue acompanhar para tentar trazer para a pessoa a sensação da fluidez normal, né? Daquela sensação esquisita. Mas tirando isso, uma coisa que eu percebo é que as mãos dele no geral estão trabalhando muito bem, digamos assim, né? Em relação para um IA, né? Isso aqui é um vídeo de Minecraft que essa pessoa não existe, e pelo fato de aparecer somente ali o rosto da pessoa, você fica meio... Será que aquilo realmente é uma IA, coisa do tipo? Porque ele meio que tira situações que poderiam dar detalhes de que aquilo seria um IA. Então tá só o rosto da pessoa, é mais fácil da IA conseguir enganar a gente aí. Mas outra coisa que eu percebo da IA é justamente, vocês vão ver aqui nesse vídeo aqui já de cara, é a questão da movimentação dos olhos. No animal, pelo fato da gente talvez não ter o conhecimento de como seria a movimentação de um réptil, por exemplo, a gente tem o costume, obviamente, de saber como é a movimentação dos olhos de uma pessoa, mas de um réptil é um pouco diferente. Você pode ver que os olhos dele aqui nesse caso estão bem... eu não acho que está natural, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também a gente não poderia dizer que aquilo não fosse um IA ou fosse um IA. Realmente fica bem na dúvida, a gente fica bem na dúvida aqui. Aqui, obviamente, parece até uma animação 3D da Pixar, coisa do tipo. Tá bem interessante. Nossa, cara. Nossa. Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos dar uma olhada de primeiro aqui nessa questão aqui desse gorila, né? Cara, sensacional, cara. Não, você tem que botar isso aqui, cara. A movimentação das mãos não tem defeitos. O rosto em si não tem nenhum defeito. E olha a quantidade de pelos que tem ali pelo corpo. O realismo, né, da roupa e tudo mais. É simplesmente incrível, cara. Nossa, aqui eu fiquei assustado, cara. Isso aqui eu fiquei assustado. Me lembrou bastante aquele filme que fizeram, obviamente, ali um render 3D, não usaram IA até onde eu sei, que é o Planeta dos Macacos, o último que saiu. Eu não lembro o nome do último filme, mas ele tem alguns macacos lá que são feitos em animação 3D, obviamente não são reais, mas não estão usando IA, então tem artistas, equipe de artistas ali de modelagem 3D trabalhando em cima daquilo. E aqui, em teoria, só uma pessoa utilizando aí uma IA específica. Tem noção do potencial que isso tem para entrar em produções de filmes como essa do Planeta dos Macacos e criar coisas ultra realistas, porque, cara, se eu soubesse, né, obviamente, que não tem como um gorila ter esse comportamento humano aqui que a gente está vendo, eu verdadeiramente, cara, ficaria na dúvida se isso aqui fosse... vamos supor que os gorilas tivessem essa capacidade de vestir uma roupa, se comportar tão qual um humano, a gente ficaria na dúvida, né? Só analisando aqui, obviamente, a imagem que a gente está vendo. Realmente incrível. Realmente incrível. E os gorilas também não falam, né? Nossa, incrível. Aqui dá pra ver que, obviamente, é algo... uma animação e tudo mais. Agora, isso aqui... Nossa, isso aqui tá... Eu não conseguiria. Isso aqui, se passar na minha timeline, YouTube ou coisa do tipo, eu não consigo distinguir se isso aqui é IA ou vida real, cara. Incrível. Realmente incrível. A movimentação das pessoas no fundo, a mão da menina que tá ali falando, gesticulando, acho que ela dá um bugzinho aqui, ó. Aqui agora. Ficou meio bugado assim a mão. Dá pra perceber aqui nessa área, ó. Tá passando o mouse. Na mão direita dela que tá os braceletes ali. Realmente fica bugado, dá pra ver que ali há. Mas, cara, se passar na timeline de qualquer pessoa aí, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber.
Definitivamente ninguém ia perceber. Incrível. Isso aqui é um corte cinematográfico, digamos assim. Realmente muito bem feito. Dava pra usar isso aqui em produção de filme, cara, e produção de vídeo, que não sejam necessariamente de Hollywood e tal. Incrível. Simplesmente isso aqui é incrível. Agora o influencer jogando o Fortnite e... Cara... é simplesmente incrível. Não dá pra perceber que isso aqui é. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. A movimentação das mãos, os olhos, o cabelo, tudo realmente muito bem feito. Muito bem feito. Não tem nem o que dizer aqui. O professor na sala de aula. Sempre bom olhar as mãos das pessoas. Quando a gente tem mais dificuldade. Mas ainda assim eu não conseguiria dizer, passando na minha timeline, sendo sincero, passando na minha timeline eu não saberia distinguir que é ou não IA. Aqui a gente sabe que é IA, mas assim, tem outro ponto. A IA aqui não é só, por exemplo, aqui nesse caso do ratinho que tá ali em cima, do Ratatouille, mas a IA é tudo. É tudo. A gente poderia olhar para isso, por exemplo, na propaganda de um filme, de qualquer outra coisa, e dizer, pegaram atores reais, fizeram um take real e depois colocaram ali com animação 3D o ratinho ali com o chapéu em cima do chefe de cozinha. E realmente, cara, é muito bem feita a movimentação das mãos, de todo o cenário ali. Eu acho que tem um bug aqui no que o cara tá cozinhando aqui logo lá atrás com a panela, mas tirando isso, olha isso aqui, cara, desse senhor. Incrível. Incrível. Eu não diria que é isso aí. Eu não diria. Não diria. Incrível. Como eu falei, os animais ficam muito realistas, principalmente o gorila aqui, não sei o que é que tem gorila. O rato, não sei se era a intenção não ficar realista, dava pra ver que era animação 3D. O outro, a girafa também que apareceu, mas o macaco, né, o gorila ali, incrível, cara. Aqui essa jornalista aqui no jornal, não diria que é. Não diria que é. Incrível. Incrível. Cara, fazer isso aqui vai salvar um dinheiro absurdo que as produções, né? A gente tá vendo esses muffs aqui. A gente vai conseguir salvar um dinheiro absurdo, tempo absurdo de produções que levariam muito tempo, né? Isso aqui deve ser absurdo para você conseguir fazer uma animação 3D em cima disso que fique tão boa quanto isso aqui ficou. E olhando aqui a movimentação, a ambientação, realmente isso aqui fica tá muito bem feito. É simplesmente incrível isso aqui. E como eu falei, né, a IA tá aí para melhorar e fazer com que a vida seja menos custosa, mais rápida, enfim. É bem interessante mesmo isso aí. Ficou incrível. Aqui o espaguete no chão, cara. Acho bem interessante como a movimentação dos itens ali funciona muito bem. Aqui dá... Tipo, o semblante dele tá muito realista. Muito realista. A destruição ali ficou um pouco esquisita e tudo mais. Desse tanque. Aqui a água do possível, acho que Titanic, coisa do tipo. Mas assim, dá pra usar, cara, uma infinidade de coisas, principalmente propaganda assim, de zoeira e tudo mais. Dá pra usar pra caramba esse tipo de coisa aqui, sabendo fazer, dá pra usar pra caramba. Eu vou dar um pulo aqui pra algo mais lá na frente aqui do vídeo. Nossa, esse aqui do barquinho, cara, tá incrível. Esse do barquinho tá incrível. Olha a água ao redor do papel do barco, cara. Incrível, cara. Como o papel, ele tá, né? O barquinho de papel, ele tá reagindo ali à água que tá levando ele nessa correnteza dessa chuva, né? Incrível. Eu não diria que isso aqui é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cara, nossa, isso aqui... Olha essa cebola, né? Provavelmente uma cebola aqui. Nossa, olha isso, cara.
Tá incrível. Eu não sei se a cebola... Nossa, eu acho que dá até pra perceber uma coisa. A cebola, ela tem alguns pontos que são, né? É tudo uma cor. Tem alguns pontos que são mais verdes e tal. E aqui já tá mostrando a cebola, algumas partes que foram já queimadas, né? Caramelizadas ali, sei lá. Não sou cozinheiro, então não sei o termo correto. Mas mostra aqui claramente partes que foram já queimadas pelo fogo ali da panela, né? Incrível. Nossa, cara. É a ebulição ali do líquido que tá embaixo da cebola. Sensacional. 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 Isso aqui ficou muito legal também. Vou pular um pouco mais pra frente. Esse de pessoas que às vezes você percebe mais, né? Os erros e QI e tudo mais. Mas isso aqui, por exemplo, não parece IA, cara. Parece que é uma pessoa, talvez com fundo verde. Nossa, isso aqui é bem interessante, cara. Isso aqui é bem interessante, né? Naquela pegada de sitcom antiga, né? Tipo Friends, cria tudo com IA. Nossa, eu nunca tinha visto esse não. A movimentação dos personagens ali tá bem realista. Principalmente eu fiquei olhando ali, observando a movimentação dos personagens que não estavam falando na cena. E tá incrível. E a que tá falando também tá muito realista. Muito, muito realista, incrível. Simplesmente incrível, incrível. Aqui a gente sabe, né, que isso aqui não tem como ser real, mas assim, ainda assim muito realista. Eu percebo que eles podem começar a usar para filmes, aí dá mesmo, e gastar menos tempo, gastar menos dinheiro, eu acho que esse é o ponto, e fazer coisas ainda mais realistas, né? Incrível, incrível o poder. Imagina o quanto de banco, o tamanho, né, do banco de dados que uma IA dessa tem. Incrível. E aqui lá no fim do vídeo a gente tem aqui essas cenas de pessoas com reações mais extremas e muito realistas. Muito realistas. Incrível. O papel ali reagindo com a mão da pessoa, né? Incrivelmente realista. O take também é muito bonito, né? Muito cinematográfico. Aqui dá para suspeitar que talvez fosse IA, mas ao mesmo tempo é difícil você distinguir. Eu falo isso porque essa coisa da pele um pouco mais soft é muito característica da IA, mas também de produções de filme. Eu acho que a gente perceberia pela mão desse cara aqui, talvez. Eu acho que ela vai... o celular some, né, da mão dele, você dá pra perceber isso aqui, ó. O celular vai sumir da mão dele, depois vai aparecer de novo. Então, por conta desses detalhes você perceberia. Mas de resto, dificilmente você conseguiria perceber. Incrível. Do Minecraft aqui de novo, eu acho que o vídeo ele deve acabar por aqui. E aqui desse podcast também tá muito... Ninguém passaria pela nossa timeline e a gente perceberia. Eu acho que o vídeo acaba aqui. Eu posso fazer uma outra versão aí. Mas realmente eu tô muito, muito surpreso e espantado com a qualidade e o avanço que a IA tá tendo em relação à produção de vídeos, né? De coisas audiovisuais que dão para ser utilizadas em diversas áreas, cinema, propaganda, enfim, incrível, incrível. E aí, o que vocês acharam também? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o seu like. Tamo junto.